Então, boa Apareceu. noite a todos. É um grande prazer estar aqui nesse momento, para que nós possamos aí nessa grande recepção, né, com o trabalho que nós vamos realizar, e hoje falando de um assunto que para nós é bastante caro, né, que é sobre a inclusão. Então, nós estamos hoje discutindo os desafios da inclusão na educação infantil. Esse trabalho foi realizado por um grupo de alunos do 5º semestre do curso de Pedagogia na disciplina de Práticas de Ensino. Então, nós estamos aqui com a Patrícia, o Leon, a Francine e a Maiara, que são integrantes do grupo. E temos aqui a presença hoje da professora Maria Tereza, que é a nossa diretora do Departamento de Pedagogia. Tereza, muito obrigada pela sua presença. E a nossa palestrante da noite, a professora Maristela, e eu vou passar aqui para a Patrícia, que vai acompanhar vocês e vai mediar este encontro. Então, desde já, agradeço em nome da nossa universidade a presença e espero que nós tenhamos aí uma noite bastante rica, proveitosa, que nós possamos aí discutir uma série de questões. Estamos também com a presença da professora Viviane Galvão, que será a nossa intérprete. Muito obrigada pela presença, Viviane, sempre um carinho imenso receber. Boa noite, Patrícia, passo para você. Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço muito pela presença. Agradeço por a Maristela ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Maristela, em nome do nosso grupo. Obrigada, professora Tereza, por ter dado a honra também de estar participando. Professora Cleusa, gratidão sempre. Agradeço a todos se tiver os convidados. Agradeço por estar dando essa atenção ao nosso grupo. E hoje eu e o meu grupo, a Francine, Leon, Maiara, fazemos parte do nosso grupo da pedagogia do 5º período, onde temos essa honra de apresentar nosso trabalho. Vamos mediar uma conversa com a Maristela, que é a palestrante. Faremos uma roda de conversa com o intuito de compreender como lidar com a inclusão escolar na educação infantil. Temos a grandiosa palestrante, convidada Maristela Domingos, graduada em Pedagogia, Psicologia, com pós em Gestão e Psicopedagogia, onde atua na coordenação e direção do Colégio Jardim das Nações, Unidade Tremembé. Também presente, e já agradeço, professora Viviane Galvão, que gentilmente aceitou o nosso convite e será intérprete de Libras, e minha professora da disciplina, como sempre, gratidão, Cleusa. Passo a palavra para Maristela, falar um pouco. Maristela, sinta-se à vontade, e depois a gente vai abrir as perguntas. Pode ser? Pode ser. Eu quero agradecer o convite, é uma honra poder contribuir um pouco e trocar experiências com todos vocês. Estou vendo aqui a Ana Maria, é isso mesmo? Já foi minha colega de trabalho, já participou desse comecinho da inclusão lá no Jardim, que foi um grande desafio. Então, eu espero poder contribuir e me preparei para falar mesmo da prática. Eu acho que a teoria vocês têm na faculdade de uma forma muito pertinente, muito boa, e a prática é o que é mais importante para vocês. Na escola Jardim das Nações, eu estou há 33 anos, eu comecei como auxiliar, fui professora de educação infantil, fui professora por 6 anos do primeiro ano, e foi no primeiro ano que eu tive a minha grande primeira experiência com trabalho com alunos de inclusão, há mais ou menos 22 anos, que foi de alfabetizar um aluno surdo. Foi um grande desafio, porque há 22 anos atrás a inclusão não era como é agora, mas foi um trabalho gratificante e nós temos atualmente na nossa escola, na nossa unidade de Tremembé na educação infantil, nós temos alunos PC, tanto na educação infantil quanto no fundamental. Nós temos alunos com a síndrome Cri-du-Chat, que é uma alteração do desenvolvimento neuropsicomotor. Nós temos alunos autistas, e os autistas parecem, graças a Deus, que cada vez mais procuram a escola. Nós temos mais do que um aluno autista, temos síndrome de Asperger, temos síndrome de Rett,
que é uma síndrome muito rara, é uma síndrome neurológica progressiva. Temos crianças com X frágil também, tanto na educação infantil quanto no fundamental. E temos os transtornos que nos parecem mais comuns, né, que aparecem mais, que é a dislexia, o TDAH e o processamento auditivo. Então, é um pouco da experiência do que a gente vive lá, e eu estou aqui à disposição para poder contribuir no que for possível. A palavra com a minha colega Francine, para começarmos a nossa querida conversa, que vai ser muito útil de aprendizagem para todos nós. Fran. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Maristela, por ter aceito o nosso convite. E vou iniciar, então, com uma pergunta. Quais são as dificuldades que o aluno com deficiência encontra na escola? Olha, eu acho que a maior dificuldade de um aluno com necessidade especial na escola diz respeito à parte emocional. Eu acho que os aspectos cognitivos, eles, na verdade, não conseguem perceber a princípio, né? Mas a parte emocional é o que a gente precisa cuidar mais, dessa criança se sentir aceita, dessa criança se sentir incluída no grupo, e da criança se perceber também querida como todos os outros pelos adultos que fazem parte. Então, é importante que a gente saiba que estar na escola é um direito de todo aluno previsto na Lei de Diretrizes e Bases. Então, todas as crianças, especiais ou não, e na verdade todas são especiais na sua individualidade, têm esse direito de estar na escola. Mas, na minha opinião, o aspecto mais desafiador para eles são nas questões socioemocionais. Entendi. Obrigada, Maristela. Tem alguma pergunta de algum convidado no chat? Por enquanto, não, Patrícia. Então, Fran, podemos continuar. A hora que tiver, Leon, dá um toque, que daí a gente abre pergunta para os convidados. Dou sim. Eu já avisei no chat que as perguntas estão abertas. Então, vamos para a próxima pergunta. Para o professor, quais são os desafios para trabalhar com o aluno e efetivar essa inclusão? Para o professor, na verdade, gente, acho que todos os desafios um aluno de necessidade especial, ele tem a responsabilidade de fazer com que esse aluno, de fato, seja incluído nesse grupo, tanto nos aspectos socioemocionais quanto nos cognitivos. Cabe à escola desenvolver todas as habilidades possíveis e exigir o máximo desse aluno também. É muito importante que o professor tenha uma rede de apoio para que ele dê conta desse aluno. Então, esse é o grande desafio. O professor precisa conhecer sobre essa síndrome, quais são os aspectos, quais são as possibilidades desse aluno para fazer esse trabalho, e ele precisa ter a coordenação apoiando, ter uma tutoria ou não, dependendo da necessidade desse aluno, e precisa do apoio da família. Então, a parceria da família, dos profissionais, é muito importante para que o professor dê conta desse desafio que não é pequeno. Então, na verdade, assim, todos os desafios estão ali na mão do professor. E se a escola não colocar e não tiver uma rede de apoio, esse professor com certeza não dará conta desses alunos. E depois a gente pode falar um pouquinho como é que a gente trabalha a cuidada, essas parcerias e essa rede de apoio para o professor. Professora Maristela, a minha pergunta, ela se encaixa um pouco nesse tema, porque eu iria perguntar sobre o fato de que muitas vezes as famílias das crianças com
com as crianças especiais, elas não aceitam, pela ideologia ou pela sua crença, elas não aceitam a posição do filho. E qual seria o papel efetivo da escola para tentar, sei lá, chegar nessa família, tocar nessa família, para que a inclusão dela realmente seja efetiva dentro do processo? Como poder alinhar essa estrutura entre a sociedade, entre os pais dessas crianças especiais e a escola? Leon, isso é verdade, é um desafio verdadeiro mesmo. Dependendo da síndrome que a criança tem ou da necessidade que ela tenha, a família já chega com um diagnóstico, porque algumas síndromes que a gente tem são muito evidentes, por exemplo, uma criança que não anda, uma criança que não fala, não tem como a mãe negar essa necessidade da criança. E aí é um pouco mais tranquilo para a escola, porque eles já chegam com uma parceria. Mas muitas vezes acontece da criança pequena chegar e nós observarmos que a criança é diferente, tem uma necessidade especial e termos que abordar essa família. É muito delicado isso, porque é verdade, quem é mãe aqui sabe, que a gente não quer que o filho da gente tenha absolutamente nada. E nós, da escola, não somos médicos, né? Então, a gente não pode dizer que a criança tem alguma coisa, tem alguma síndrome. A gente precisa fazer um encaminhamento, né? Então, a gente precisa. Tem os momentos, Leon, que assim, depende muito da família. Algumas são muito mais resistentes e outras não. Então, a gente precisa ir com cuidado. Então, observar a criança muito, ter muita convicção de que essa criança precisa de ajuda, encaminhar para uma profissional que seja acolhedora, dependendo da síndrome, muitas vezes o primeiro encaminhamento é para uma fono, que não assusta tanto a família. Às vezes, uma fono conhecida, que a gente já faz um contato para falar da importância da fono, ter esse olhar e encaminhar depois para um neuro ou para um outro tipo de avaliação, ou para uma psicopedagoga. Em alguns momentos, esperar o momento da família, então você encaminha, você continua trabalhando, você espera. E, às vezes, Leon, é preciso que a gente diga para a família, quando a gente vê que, assim, tudo que a gente sabe que a gente pode fazer com a criança, sem um laudo, nós já fizemos. E a família continua negando, a gente precisa dizer para a família. Agora está muito difícil para a escola e sem uma ajuda de um especialista, a gente não consegue dar continuidade ao trabalho. Então, é importante que vocês tomem uma decisão. Isso é um extremo, mas que já aconteceu. Já aconteceu também da família, nesse momento, tirar da escola e depois voltar. Volta porque percebe que o que a gente falou era verdadeiro, era importante, que o filho precisa de ajuda. A gente precisa acolher, investir na criança e exigir da família em determinado momento que eles procurem ajuda. Mas o papel da persistência mesmo, né? Da gente ir tentando e se adequando aos processos. A gente está falando bastante assim dos pais, das famílias, aí eu vou puxar um gancho de uma pergunta da professora Tereza, que ela perguntou se vocês já vivenciaram algum tipo de resistência das famílias, das outras crianças, em relação à inclusão das crianças especiais. E se em caso positivo, como foi a lida com essa situação? Olha, atualmente é muito difícil isso acontecer. A gente tem visto por experiência que quando você inclui uma criança com necessidade especial, a gente tem uma oportunidade para os profissionais da escola trabalharem e aprenderem com essa criança. Para o professor, é um aprendizado muito rico se o professor de fato se dedica, e para o grupo de alunos também. Então, a gente tem visto, e eu acompanhei, por exemplo, eu tenho um aluno de necessidade especial no 6º ano, e que começou pequenininho com esse grupo, e você verifica que é uma oportunidade para o grupo de alunos. Então, a gente forma alunos diferentes, mais acolhedores, mais solidários,
e mais abertos às diferenças quando eles têm a oportunidade de ter um aluno de necessidade especial no grupo. Tendo em vista esse trabalho que a gente faz socioemocional, a gente tem tido muito mais parceria das famílias. Mas já houve, sim, inicialmente, e a gente precisa se posicionar como a família, muitas vezes. É uma criança, tem uma necessidade especial, como muitas outras têm, às vezes não são tão evidentes. A nossa escola é um valor a gente ter alunos de necessidade especial e poder proporcionar essa oportunidade para o grupo. E, às vezes, a família precisa entender esse trabalho e tomar uma decisão. A gente já perdeu aluno também, porque a família não concordou em ter filho em uma sala onde tinha um aluno de necessidade especial. Nós já perdemos mais de um aluno. Eu me lembro de fato, nós perdemos um em Tremembé, há uns 3 anos mais ou menos, e já perdemos também em Taubaté, porque a família chega e diz: eu não quero que meu filho conviva com essa criança. Então, de verdade, ela não aceita a proposta da escola, é isso que ela está dizendo. Né? E aí, quando não aceita a proposta da escola, não é possível dar sequência. É uma pena que isso aconteça, mas ainda acontece. Professora Maristela, a professora Cleusa quer fazer uma pergunta para a senhora. Oi, Patrícia, a gente não está ouvindo o seu som, ele está bem baixinho. Eu vi que você falou, mas está bem baixinho. Eu só falei para a Maristela que a senhora queria fazer uma pergunta. Melhorou o som? Melhorou. Vou falar mais perto do PC. Boa noite, Maristela, tudo bem? Boa noite, Cleusa. Você comentou a respeito da família, né? Que às vezes acontece essa questão do preconceito, de não aceitar muitas vezes o laudo que se tem da criança, ou de negar, né? Muitas vezes, a partir da pergunta que o Leon fez. Eu gostaria de saber se vocês já enfrentaram alguma questão em relação ao professor, de você ter na escola, ou de você ter na sua vivência um professor que muitas vezes negue a questão da criança, das condições da criança, ou até mesmo negue assim, a realizar algum tipo de atividade que seria necessária, ou mesmo de demonstrar algum tipo de preconceito em relação à criança. Cleusa, eu me lembro, enquanto professora, que as professoras, quando a gente começou há muitos anos atrás, tinha muita professora que tinha medo, e que aí acho que fugia um pouco dessa situação. Mas, atualmente, desde que eu sou coordenadora, eu já fui coordenadora aqui em Taubaté por 12 anos, eu estou em Tremembé há 3 anos, 4 anos, nunca tivemos um professor que se recusou. Muito pelo contrário, o que eu percebo, às vezes, é uma grande preocupação, uma ansiedade do professor em dar conta desse aluno, em desenvolver todas as potencialidades, e aí entra essa rede de apoio que os professores pedem muito, né? E agora, como é que nós vamos fazer, para onde nós vamos? Mas nunca houve recusa do professor, não. Acho que ele também não faria parte do perfil da nossa escola, né? Não estaria de acordo com a nossa proposta. Oi, é que tá muito baixo, Patrícia, eu não estava ouvindo. Primeiramente, eu queria dar boa noite a todos, agradecer a presença, né, pela participação no nosso trabalho. A minha pergunta em 2019, eu trabalhava como auxiliar numa escola da rede pública. E eu vivenciava em alguns momentos que os alunos de inclusão não permaneciam dentro da sala de aula da mesma forma que os outros alunos. E eles sempre ficavam fora da sala na companhia de um auxiliar. Ou seja, eles não estavam incluídos no cotidiano da sala. E por serem auxiliares, a gente não tinha assim um treinamento, alguma coisa para lidar com eles, nem em questão de atividade, nem em questão... Tinham muitos alunos autistas, às vezes eles tinham umas crises, e a gente não tinha nenhuma instrução de como lidar com isso. Aí eu queria
saber da senhora como que a gente podia lidar com essa situação. Nayara, acho que você descreveu mesmo uma situação onde a criança, se não existe nenhuma orientação para essa criança, ela não está incluída nesse grupo. Porém, só o fato da criança estar fora da sala não significa que ela não está sendo incluída no grupo. Até porque a gente pode ver algumas situações em que a criança está dentro da sala e não está incluída no grupo. Então, assim, é local, mas é a forma como a gente trabalha. As crianças com necessidades especiais, dependendo da criança e da síndrome que ela tem, o tempo de concentração dela é muito diferente do tempo de concentração das outras crianças. E, às vezes, ela precisa de sair um pouco. Como algum aluno que está na sala e, às vezes, foi contrariado e fica muito bravo, e a gente diz, vamos fazer uma coisa? Vai lá beber uma água, se acalma e volte para continuar. Os alunos de necessidade especial também, a gente precisa respeitar o tempo de concentração e o tempo que eles conseguem ficar fora, dentro da sala. Planejar em que momentos eles vão sair e o que eles podem fazer quando eles estão fora da sala. Então, essa orientação é muito importante. Porque a gente precisa cuidar também, Mayara, de que o aluno de necessidade especial, ele não pode atrapalhar o grupo. Nenhum aluno pode atrapalhar o grupo. Então, a gente também precisa cuidar desse trabalho. Então, o aluno de necessidade especial, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser respeitado, mas ele não pode ser, digamos assim, um peso para o grupo. Né? Então, se ele está na sala, se ele está cansado, se o tempo de concentração dele já foi, ele precisa de um tempo, ele pode sim sair da sala. Algumas regras são para todos. A gente também precisa ter o cuidado de não expor esse aluno diante do grupo. Ele precisa ser respeitado. A gente sabe que as crianças autistas, ela tem uma rigidez muito grande, né? Então, sempre que você muda alguma coisa, que a rotina não está estabelecida neles, isso gera um conflito, um transtorno, muito né? grande, um transtorno, né? E a gente precisa preservar essa criança. Então, você precisa estabelecer uma rotina. A gente sabe que muitas vezes tem um choro grande quando eles estão contrariados, até que eles se estabeleçam. E você não pode permitir que esse choro seja sempre ali, na hora da aprendizagem, porque os outros alunos vão ficar muito incomodados, né? Certamente. Então, a gente precisa falar com todos os alunos e existem muitos momentos em que eles precisam esperar, que eles precisam ter paciência, que eles precisam acolher. Existe um momento que a gente vai dizer, agora nós vamos sentar ali fora, vamos nos acalmar, vamos dar uma volta, para não sobrecarregar o grupo. Então, esse cuidado é tanto com o grupo, quanto com o aluno de necessidade especial. A gente precisa manter esse equilíbrio. A Patrícia participou nesse começo de ano da gente implantando, cuidando de estabelecer uma rotina para um aluno de escola autista que não tinha rotina nenhuma, né? E ela está podendo ver o quanto ele já está diferente, o quanto ele já consegue permanecer dentro da aula participando das atividades, mas o quanto ele teve momentos de choro, de crise, né? Mas a gente precisa acompanhar. E algumas vezes a Patrícia acompanhou, eu estava sempre por perto, orientando o que vamos fazer, participar disso, que é a rede de apoio para a professora. Respondi a sua pergunta, Nayara, não? Respondeu, nossa, muito bem. Agora, assim, até faz eu pensar em muita coisa que eu não tinha pensado, né? Ver as coisas de outra forma. É permitido que os alunos saiam da sala se eles precisarem, né? A gente na escola que nenhum aluno pode se atrapalhar ou atrapalhar o grupo. E isso independente de ter alguma necessidade especial. Obrigada. Obrigado. Pegando um gancho, Mara, desse assunto que você está falando, eu trabalhei com uma menina que ela tinha transtorno desafiador opositivo. Eu acho que é isso. E
ela não respeitava a figura de autoridade, ela tinha muita raiva, ela era muito agressiva, então em determinados momentos ela não podia, ela não conseguia ficar dentro da sala de aula. E a gente, eu junto com a diretora da creche, junto com a professora pedagógica que tinha dentro do corpo docente, a gente foi elaborando umas técnicas muito doidas para tentar conter ela, para tentar fazer com que ela fizesse parte ativa ali do contexto da sala de aula. Então, por exemplo, muitas vezes ela ficava agressiva e ela entrava embaixo da mesa. E ela batia na perna de todos os coleguinhas, ela mordia a perna de todos os coleguinhas embaixo da mesa. E aí foi quando eu falei para ela, e ela ficava erguendo, batendo na mesa assim, erguendo a mesa para cima, como se a mesa fosse cair nela. Em determinado momento, eu cheguei na diretora e falei assim, eu vou sentar em cima da mesa e vou pedir para os coleguinhas afastarem. E eu cheguei e conversei com ela, a gente foi tendo essa relação, a professora também foi conversando com ela, ensinando para ela que ela tinha uma lida com um sentimento que ela não sabia lidar e que aquilo se passava dentro dela. Então, em determinado momento, no meio do ano para frente, ela entrava embaixo da mesa, ela continuava tendo os ataques dela, os transtornos dela, mas ela entrava embaixo da mesa e ela não batia em ninguém. E, tipo assim, dava uns 10 minutos, ela saía, assim, colocava a mão para fora e falava, tô calma. Ela me avisava, ou eu perguntava, já deu, Julinho? Eu chamava ela de Julinha, já deu, Julinha? Ela falou assim, tô mais calma. E ela saía e voltava para o contexto incluso, mas várias vezes ela chegou num ponto em que ela chegava em mim e falava assim, olha, tio, eu tô muito nervosa, preciso sair. Ou ela falava para mim que estava muito nervosa e simplesmente saía correndo por fora da sala. Mas é porque ela passou a ter um entendimento de que ela passava por um processo e que a melhor forma dela lidar com esse processo é ela correndo, é ela fazendo outra coisa, é ela indo lá fora e, sei lá, escorregar 20 vezes no escorregador para passar aquela energia que estava dentro dela. Então, é bem o que o professor falou, são jeitos de se lidar de acordo com cada especialidade. Uma coisa super importante nisso que você falou, e que a gente precisa trabalhar com todos os alunos, não só com os alunos de necessidade especial, é as crianças saberem nomear os sentimentos delas, e a gente, as crianças, e todo mundo sente raiva, porque é verdade que todo mundo sente raiva, e às vezes as crianças ficam com raiva e o adulto diz, nossa, você está com raiva? Como se raiva fosse um sentimento não permitido. Então, todos os sentimentos são permitidos. O que a gente faz com eles é que não. A gente precisa cuidar. E as crianças, além de nomear, reconhecer, nomear os sentimentos, elas precisam aprender o que elas podem fazer para se acalmar. E foi isso que vocês conseguiram ensinar para ela. Né? Então, dizer para essa menina, estou vendo que você está com raiva agora, estou vendo que agora você está muito nervosa, o que você vai fazer para se acalmar? Porque morder o seu colega você não pode. É muito importante. Né? E permitir, por exemplo, que ela vá lá fora, escorregar no balanço, e depois escorregar no escorregador, e depois voltar, pode ser que você preserve ela muito mais do que ela ficar um tempo embaixo da mesa, do que ela querer morder os colegas, porque ela não se expõe. Então, a gente está preservando a criança. E isso é importante. Né? Você preservar a criança também, não deixar que ela se exponha diante dos colegas, né? E não também mexer nessa relação. Então, e as crianças precisam saber, o seu colega está bravo, ele precisa de um tempo para se acalmar e por isso é permitido que ele vá lá fora. Né? Porque às vezes eles perguntam, por que meu colega pode ir lá fora e eu não? Porque esse é o jeito que ele tem para se acalmar. Então, é um trabalho super importante. Quando a gente tem esse transtorno opositor, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a criança chega na escola é estabelecer um vínculo afetivo com essa criança muito grande. Né? Um vínculo afetivo e um vínculo de confiança, porque as crianças pequenas, principalmente na idade da educação infantil até o 3º ano, eles gostam da professora, a professora é um modelo e eles não querem desagradar a professora, né? E aí a gente trabalha esse gostar e esse não querer desagradar, que é o que vira respeito do tudo. Então, você estabelecendo esse vínculo afetivo com eles
socialmente, você garante que quando você precisar chamar atenção, eles vão te respeitar, porque eles não querem te desagradar, primeiro, né? E segundo, porque eles gostam de você, eles te respeitam. Né? Então, isso é importante. Professora, tá me escutando? Sim. Só pegando o gancho, né, do aluno, no caso lá do jardim, a gente vê que ele é um aluno muito esperto, né, aonde todos, eu falo todos, todos os alunos respeitam muito ele, cuidam dele, e ele melhorou muito. Foi assim muito rápido, de um mês para o outro, quando passou, ele começou a entender a rotina dele, né, o Maristela, aonde foi feito um mural na sala, que ele chega junto com o auxiliar e coloca a rotina dele. Então ele sabe a hora que ele tem que fazer atividade, a hora que é de pintar, a hora que é o lanche, a hora que ele pode brincar no parque. Então, ele vai no mural, ele vai pegando aquelas plaquinhas e ela vai falando o que ele tem que fazer. E ele é uma criança pequena, mas ele é muito esperto e muito amoroso, né? Que eu tenho um carinho muito especial por ele. Só que é nítido. Você vê o jeito que ele entrou, né, Maristela? Que eu estava lá no primeiro dia, o jeito que ele entrou, que ele, eu acho que estava iniciando um tratamento também, né? Que eu acho que os pais também não aceitavam no começo. Então, foi tudo assim muito novo. Ele no colégio, os pais iniciando um tratamento. Só que com o partir dos dias no colégio, ele é outra criança. Ele consegue ficar dentro da sala, ele consegue fazer atividade. Eu estava presente na sala dele esses dias, junto com o auxiliar, e era uma atividade que ele tinha que fazer. E não precisa explicar, ele sabe qual atividade é para fazer. Então, uma inteligência de admirar. E, ao mesmo tempo, agora, hoje em dia, ele é disciplinado. Aquele choro que era irritado, né? Que ele não sabia o que estava acontecendo com ele naquele período, que para ele queria sair, ele queria ir embora, ele queria colo, a gente, né? Ele criança, né? ele queria, nossa, ele queria jogar as coisas no chão. Mas hoje em dia ele é outra criança. Para você ver como a criança, ela adapta a sua rotina. Ele sabe hoje em dia que ele chega, ele deixa medir a temperatura, ele passa o álcool em gel, ele sabe que não pode tirar a máscara. É isso que eu falo, a criança precisa, sim, de muito amor e disciplina, como todos, né? Só que eu vejo que o pessoal da sala dele abraçou ele, assim, no modo de acolher. Não tem zombação, ninguém tira a onda, ao contrário, eles cuidam. Eu acho que um ambiente assim favorece muito uma criança que está sendo incluída naquela escola com alguma deficiência, né? Para ele foi muito válido, foi rico para ele nesse aspecto. Uma coisa que a gente precisa cuidar muito, que tem nesse exemplo, por exemplo, em outros, é assim, a criança precisa se sentir acolhida, ela precisa se sentir com limite, então o que não pode para ninguém, não pode também para o aluno de necessidade especial. Então, não é porque ele é um aluno de necessidade especial que ele pode tudo, que ele tem privilégios, que ele pode infringir as regras, não pode. Então, por quê? Porque senão você não está incluindo socialmente, né? Se você permite que ele faça tudo, se você permite que ele seja agressivo com os colegas, você não está fazendo uma inclusão, né? Fazer parte do grupo é respeitar a todos. Então, esse menino é um exemplo de que ele foi acolhido, houve exigência para ele, e às vezes precisa ser com a gente. Teve um dia que ele queria um copinho descartável, e na nossa escola ninguém toma lanche no copinho descartável mais por conta do nosso projeto Jardim Mais Verde. E ele chorou muito. Ele ficou 40 minutos chorando e a gente acolhendo. E aí, o que é mais fácil, gente? Dá um copinho descartável para ele. Mas não é esse o princípio. Né? Nunca mais. Aquele dia foi bem difícil. Foi? Aquele dia, o choro dele apertava meu coração.
Oh, Jesus, que ele chora e chora com sentimento, né, Maristela? E a gente acolhe, porque é um menino carinhoso, e ele tomou o lanche dele sem o copo descartado, e nunca mais ele fez o copo descartado. Então, foi uma vez só. Então, se sentir acolhido, ser exigente e não menosprezar a capacidade de cada um. Então, cabe à escola exigir o máximo dos alunos. Então, às vezes a mãe vai lá, e tem de tudo, né, gente? Às vezes a mãe vai e fala, nossa, mas ele avançou tanto, e vocês deram bom para ele. Então, que bom que a mãe está satisfeita, está vendo e reconhecendo os progressos, mas a escola cabe exigir o máximo de cada um. Então, se a gente acha que ele pode dar mais, que ele pode ser muito bom, é isso que a gente quer. E a família precisa acolher, reconhecer, estimular para que ele continue aprendendo. Leon, tem mais alguma pergunta de algum convidado? Não, Patrícia, no chat não. Não. Professora Cleusa. Patrícia, gostaria de fazer uma pergunta para a professora Maristela. Nessa época que nós estamos vivendo, que é um desafio, né, para todos, em casa, a gente com filho, a gente sabe o quanto é desafiador esse momento de pandemia, essas aulas no formato remoto, e como que a escola se preparou e se organizou para trabalhar com os alunos que têm necessidades diferenciadas nesse processo, com os alunos que são de inclusão? Olha, neste momento que nós voltamos, alguns alunos, esse, por exemplo, precisa de uma rotina, e nós falamos com a mãe e ele vai à escola todos os dias. Ir à escola todos os dias para ele é muito importante para que se estabeleça uma rotina que não pode ser quebrada. Para outros alunos, a gente faz um atendimento específico no que diz respeito ao online. Então, por exemplo, no ano passado, que nós ficamos 100% online, nós tínhamos alunos que tinham um horário específico com a professora. Então, ele tinha um horário, por exemplo, quando a gente está trabalhando uma aula de arte, uma conversa, uma socialização, uma roda de livro, eles participam com todos os alunos. Quando eles vão para aprendizado, se é um currículo adaptado, eles precisam de um tempo específico com a professora. E aí, o ano passado, nós fizemos isso. Então, eles tinham aulas um tempo menor, 40 minutos, meia hora, dependendo do aluno. Só o aluno e a professora, ou só uma dupla e a professora, depende do aluno. Isso foi preciso ser feito, sim. O currículo, gente, é uma coisa super importante de ser pensada também. Então, esses alunos, quando eles chegam na escola, tem um período de nós conhecermos, analisarmos onde eles estão na aprendizagem e em que turma, no que diz respeito às habilidades e às competências, eles se encaixam. A gente precisa traçar uma grade, um currículo adaptado, que a gente chama na escola, e a gente vai acompanhando esse aluno nesse currículo adaptado. Então, muitas vezes, os alunos frequentam a turma, porém, tem um material diferente. No que diz respeito na educação infantil, especialmente a língua portuguesa e matemática. Né? Nos conteúdos de ciências, nos conhecimentos sociais, eles seguem o mesmo conteúdo. Então, sempre que a professora trabalha um conteúdo específico, eles estão ali, eles participam de vídeo, de atividades práticas, e na hora de executar a atividade no material, aí eles têm uma adaptação da atividade que será feita. Stella, em toda a sua experiência nos jardins, teve algum momento de algum aluno que venha na sua memória, que seja um aluno de inclusão, que você falou assim, meu Deus, eu vou ser capaz, mas quem eu vou me chamar para ajudar? Qual profissional? A quem eu vou recorrer? O que eu faço? Já teve alguma coisa assim de você se pegar e falar, esse me pegou. Como ajudar essa criança?
Olha, Patrícia, vou dizer para você que tem. Eu até falo para a Bia, que é a diretora pedagógica geral, mantenedora da escola, há mais ou menos 22 anos, nós recebemos um aluno que tinha uma questão mental, né? Ele tinha surtos. Eu penso, visto de agora, que ele devia ter esquizofrenia, ele tinha surtos na escola, e ele foi meu aluno, nós tínhamos 2 primeiros anos, era no primeiro ano. E ele era aluno da outra turma e ele era muito agressivo. Ele passou para a minha turma, ele não era agressivo na minha turma, mas ele tinha surtos na escola, que era muito difícil de conter. E esse aluno acabou saindo da escola. Os pais, acho que tem de tudo. A gente não tinha experiência suficiente há 22 anos atrás, o pai não tinha uma rede de apoio, não aceitava muito, e ele acabou saindo da escola. E eu nunca esqueci disso. Eu sempre que falo de inclusão, eu me lembro dele, me lembro do nome dele, e fico pensando o que será que nós poderíamos ter feito de diferente para esse aluno com o conhecimento que nós temos agora. Não esqueça disso. A cabeça de um pedagogo, né? Como ajudar? O que fazer para melhorar aquele aluno? Como eu posso contribuir, né, Maristela? Eu acho que são essas as perguntas, né? Às vezes a gente fala, quanta contribuição a gente já fez, Maristela, você não superou isso ainda? Não, cada aluno é um, gente. Acho que a gente não supera nunca. Logo depois disso, eu tive a oportunidade de ter um aluno surdo, que eu consegui alfabetizar, ele ficou por 2 anos no primeiro ano, porque isso também, gente, é uma questão relevante, da gente encaixar o aluno. Então, um aluno pode sim refazer uma série, ou ele pode acompanhar o grupo. Então, você pode fazer uma inclusão social, ele vai sempre acompanhar o grupo, ou não. O que decide isso? O conteúdo e a aprendizagem. Então, se ele tem um currículo completamente diferente da turma, independente dele passar para o primeiro ano, ou dele ficar, por exemplo, no que a gente chama de grupo 5, ele terá um currículo diferente sempre. Esse aluno acompanha a turma na inclusão social, e o currículo dele é totalmente adaptado. Se é um aluno, por exemplo, esse do primeiro ano, ele foi um aluno do primeiro ano, era um aluno que tinha potencial para aprender a ler e escrever e fazer parte do currículo normal da turma. Então, ele refez o primeiro ano, porque depois ele acompanhou a turma, sempre a mesma turma, mas com um currículo igual. As adaptações que são pertinentes para um aluno que não escuta, que é surdo, mas trabalhar com o mesmo conteúdo. Maristela, isso é feito em comum acordo? Junto à coordenação, direção, os pais? Como que é feito isso? Quando você fala do currículo, não são os pais. Quem decide o currículo é a escola, né? Porque isso, como você ir no médico, quem define o remédio que você vai tomar é o médico, não é você. Então, se vai acompanhar a turma ou se vai acompanhar a série, parte da escola. Se vai acompanhar tudo que diz respeito ao aluno, gente, precisa ser em parceria com a família. A família precisa estar ciente, né? Na maior parte das vezes, dependendo da síndrome, é importante que o aluno acompanhe a turma, né? Porque ele tem um currículo adaptado, mas é a escola que vai falando sobre isso. Não é assim, chega lá no final do ano, a gente chama a família e eles têm uma surpresa. Não, é no decorrer do ano. A gente vai fazendo esse conteúdo adaptado, né, para que o aluno siga com a turma ou não. Né? É mais difícil a gente ter um aluno que reprova. Normalmente, a gente vai atendendo o currículo na turma que ele está, que é a turma que o acolhe, a turma que está com ele. Mas o conteúdo que será trabalhado precisa ter uma decisão da escola, que é o especialista, que conhece o aluno, que avalia, e que chama os pais para contar e fazer essa parceria. Então, que material eu vou trabalhar, por que eu vou trabalhar esse material,
como eu vou trabalhar esse material. Não é uma decisão familiar. Professora Cleusa, quer fazer mais algum comentário? Eu gostaria, a gente já está caminhando para o fim, né, aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo. Se alguém tiver interesse de abrir o microfone, de falar ou de fazer alguma pergunta também, acho que pode ficar à vontade, né? Mas eu gostaria só de fazer 2 comentários, Patrícia. Primeiro, do como é importante, né, a gente ouvir pessoas que têm uma larga experiência e que estão vivenciando, né, estão sentindo na pele todo esse trabalho. Embora a gente trabalhe no curso e a gente discuta as questões teóricas, né, essa questão prática do dia a dia ela é fundamental. Então, Maristela, é muito bom ouvir, né, de você, que você tem essa experiência toda com o trabalho no comando da escola. A gente conhece, né, eu enquanto mãe e as meninas aí enquanto estagiárias, né? Então, é muito bom a gente ouvir esse cuidado que vocês têm. Então, é ótimo isso. A segunda coisa que eu ia comentar é um agradecimento a fazer os nossos ex-alunos, né, e que hoje são pedagogos. Então, a gente estou vendo aqui 3, não sei se tem mais, mas a professora Kelly, né, nossa ex-aluna, professora que alfabetizou minha filha, né, maior orgulho disso, excelente professora, passou por nós. Estou vendo aqui a professora Michele Sabrina, que também foi nossa aluna aqui no curso, né, que esteve conosco, e o Marcelo quer professor fazer uma Marcelo. pergunta. Marcelo Oi? quer fazer uma Ah, o pergunta. Marcelo quer fazer uma pergunta. Então, por favor, Vivi, como que você vai? Eu vou interpretar, vou olhar a janela dele aqui e vou interpretar o que Ok. ele quer perguntar. Marcelo é nosso aluno que acabou de sair do curso não faz muito tempo, né? Que nós tivemos o prazer de recebê-lo e que nos ensinou muito no curso, né? O Marcelo e a Michele foram pessoas que nos deram assim uma visão diferente sobre a questão do surdo, principalmente dentro da universidade. Então, Vivi, por favor. Não sei se travou a janela dele aqui. Acho que deu uma travada aqui. Conseguiu? Eu acho que deu uma travada aqui na janela dele. Deixa eu ver. Você consegue? Ele saiu? Eu acho que ele saiu, não? Eu acho que ele caiu. Pode ser que ele volte. Deixa eu ver se a Michele quer perguntar uma coisa. Michele. Ela está trabalhando agora. Pode falar. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre a questão de adaptação para o surdo que você mencionou, que eu não entendi muito bem, professora Maristela. Olha, esse trabalho que eu fiz de alfabetização com esse aluno surdo, que depois, inclusive, foi da turma do meu filho, que já é formado, foi bem no início do nosso trabalho de inclusão. Ele fazia a leitura labial e ele fazia o acompanhamento com a fono, e um menino extremamente sabido, inteligente, e ele foi se adaptando com os fonemas mais simples, e aí chegou um momento da alfabetização que ele não avançava mais. Ele não avançava, e aí, por isso, inclusive, ele ficou depois, e aí nós começamos a pesquisar o que estava acontecendo, por que ele não estava mais avançando. Fizemos uma consulta a uma fono de São José, muito experiente, e ela me disse que ele não tinha os fonemas instalados, acho que é assim que fala, né? Faz muito tempo. E aí nós falamos para a mãe que era muito importante que ele fosse uma fono mais experiente, e isso também é uma coisa muito difícil de trabalhar, quando a gente precisa muito que o aluno, que a família mude de profissional, é uma questão muito delicada, porque a escolha do profissional precisa ser da família. E ele começou aí nessa fono, ele ia na fono e eu ia também. E ela me ensinava como trabalhar esses fonemas. Então, ele colocava a mão, ela me ensinava onde ele devia colocar a mão, para ele perceber, porque eram fonemas que só pela posição da minha boca ele não conseguia ler.
E aí ele conseguiu se alfabetizar e seguiu com a turma sempre, depois até se formou na faculdade, inclusive. Foi um trabalho pioneiro. Entendi sim. Então, meu ponto de vista, ele é um pouco diferente, porque eu cresci, né, com a língua de sinais como minha primeira língua e com a língua portuguesa como segunda língua, né? E para vocês, a primeira língua é a língua portuguesa, né? E a segunda língua pode ser inglês ou a Libras, né? Qualquer língua que vocês escolherem. Na minha concepção e a minha experiência de vida também, é complicado esse atendimento fonológico para todas as crianças, né? Porque não são todas as crianças que funcionam dessa maneira, né? Por exemplo, o surdo profundo não tem essa questão. Eu, por exemplo, sou muito mais visual e por isso a língua de sinais funcionou muito mais para mim, né? Depois disso, eu consegui aprender o treino e a língua portuguesa, né? Quando as palavras por leitura labial ou atendimento fonológico não me trouxe esse aprendizado, sabe? Então, quando eu utilizava a língua de sinais simultaneamente, isso me ajudou a aprender, não só com a fono. Então, isso varia bastante, então eu gostaria de trazer que esse estímulo tem que ser bilíngue para a criança surda, com a língua de sinais e a língua portuguesa. E se ele não conseguir aprender a oralidade, por exemplo, a língua de sinais ela vai contribuir para essa aprendizagem da língua portuguesa escrita, né? Eu, por exemplo, eu fui obrigada a ir à fono quando criança, porque meu pai obrigava. E depois, quando eu pude usar a língua de sinais livremente, eu consegui me desenvolver muito mais na alfabetização. Então, eu conseguia perceber a língua portuguesa com outras estratégias, né? E essa minha experiência eu tenho trazido para o meu trabalho na prefeitura. Agora eu estou trabalhando na rede municipal. Então, eu percebo que as crianças, às vezes, as crianças surdas não conseguem aprender a alfabetização. Então, quando a gente utiliza bastante imagens para essa criança, isso facilita nessa aprendizagem, né? Nós trabalhamos bastante agora com imagens com as crianças e, visualmente, elas conseguem aprender essas palavras. É muito interessante, sabe? Então, elas conseguem absorver essa aprendizagem, os nomes das pessoas, ou até mesmo dos lugares, dos objetos, e colocar tudo isso dentro de um contexto por meio da visualidade, sabe? É bem interessante isso. E essa liberdade para eles, né, essa aprendizagem natural, traz um desenvolvimento por meio dessa estratégia de maneira natural. Eu agradeço muito a Cleusa, porque ela me ensinou muita coisa sobre alfabetização e eu adaptei as estratégias para uma criança surda. Michele, eu imagino que você vai fazer um trabalho lindo com as crianças, né? E é verdade isso que você está falando. Algumas crianças, mesmo que não tenha nenhum tipo de limitação ou de deficiência, de necessidade especial, elas aprendem por vias diferentes. Então, tem criança que é mais auditiva, tem criança que é mais visual, né? Isso é verdadeiro. E a gente precisa atender cada um na sua individualidade, né? Mesmo as crianças que a gente diz serem normais, né? Mas será que cada um é diferente do outro, gente? A gente precisa atender, né? Quando a gente está alfabetizando um aluno, uns aprendem naturalmente, porque aprendem as sílabas, outros você precisa fazer lá o trabalho com os fonemas, os sons. Isso é muito bonito. Eu acho que a gente não tinha esse conhecimento de linguagem de sinais há 22 anos atrás, e a mãe tinha uma expectativa e uma ansiedade muito grande para que ele falasse, né? Então, eu me lembro das poucas vezes que a fono citava essa linguagem de sinais, a mãe tinha uma grande resistência a isso. Eu imagino que agora as coisas são muito diferentes, né? Porque você precisa oferecer o que é melhor para cada um, né? Não é a família que vai decidir. E às vezes a gente recebe família, eu estudo tanto com meu filho, eu leio para ele. Então, calma, ele não é ouvinte, ele é visual, deixa que ele leia sozinho, né? É muito bacana esse trabalho, né? De atender a individualidade.
peço a palavra. Vocês estão me escutando bem? Acho que a Michelle queria só fazer uma última Só um questão instante, aqui, Patrícia. rapidamente. Recentemente, tiveram alguns pais que levaram os filhos, né? E ele gostava mais do atendimento fonológico apenas, ele queria que o filho falasse oralmente. E eu quis fazer uma reunião com esses pais, porque eles não conheciam a cultura surda e eles não conheciam a língua de sinais de fato. E eles achavam que ia ter um prejuízo se essa criança aprendesse a língua de sinais. E isso ele está na educação infantil. E aí eu comecei a trazer essa perspectiva bilíngue para eles, contei minha história de vida para eles, sabe? E eles falaram que queriam que o filho soubesse escrever, porque ele via algumas crianças surdas que não sabiam escrever, né? E quem era oralizado sabia. E eu falava assim, não, na verdade falta um aspecto visual para algumas crianças surdas. Então é importante que a gente trabalhe nessa perspectiva bilíngue. E depois eles aceitaram incluir a língua de sinais para o filho deles. Comecei a ensinar a língua de sinais e nesse processo, simultaneamente, a escola trabalhava com alfabetização, unindo a língua de sinais e na matemática, em outras questões também, e de uma maneira mais natural. E a família aceitou, né? E começou a entender, a aprender sobre a cultura surda. E aí a criança também começou a aprender a língua de sinais e já está se desenvolvendo bem, porque é uma criança muito visual, né? Então, eles entenderam que a língua de sinais não vai impedir a fala oral se a criança for adquirir. Ela vai trazer, na verdade, um benefício que é a língua dele, né? Então, esse atendimento fonológico, ele pode acontecer, sim, claro, mas, simultaneamente, ter o atendimento bilíngue, né? Ensinando a língua de sinais para que a criança entenda completamente, né, por ser de fato visual. E o visual não traz essa concepção de compreensão 100% para a criança surda. A questão sonora, por exemplo, né, o visual sim. E eu tive essa paciência de conversar com a fono também, para a gente fazer essa parceria e que ela conversasse com os pais. Ela já tinha conversado, de fato, e ele não tinha aceitado. E quando eu fui conversar, ele me viu como uma professora surda, ele viu que o filho dele seria capaz de se desenvolver também, por meio da língua de sinais. Isso varia bastante também de criança para criança. Por isso eu acho que você vai fazer um trabalho maravilhoso, Michele, porque é a sua especialidade, né? Então é super importante a gente vender o que a gente sabe muito bem, né? E aí eu volto a dizer, não podem ser os pais que decidem sempre. Então, se a Michele, professora, está vendo, tem certeza que aquilo pode ser melhor para o aluno, ela precisa fazer esse trabalho com os pais, de sensibilizar, de mostrar que é melhor, de ser firme nessa postura, de que isso é o que ela tem a oferecer e que isso vai ser importante, né? Não é a família que decide. Foi ótimo o nosso encontro. Foi uma conversa muito produtiva que enriqueceu nossos conhecimentos e currículos. Agradeço a todos os presentes, a todos os convidados. Agora que eu vi a Kelly ali em cima, muito bom. Agradeço a todos os convidados que tirou um tempo para participar da nossa conversa. Em especial você, Maria Estela, muito obrigada por você pegar um pouco do seu tempo e nos ajudar com essa conversa tão enriquecedora, que no momento de inclusão a gente tem que ter esse conhecimento, temos que ter respeito ao próximo sempre. Então, muito obrigada em nome do nosso grupo, em nome dos professores da universidade, muito obrigada. Agradeço também a professora Viviane, que hoje prestigiou muito como intérprete de Libras, muito obrigada, professora. Agradeço a professora Cleusa, muito obrigada por todo o suporte, por todo o aprendizado, aprendendo sempre muito com a senhora. E a todos os convidados, meu muito obrigada. Amor, amor de coração para todo mundo que enriqueceu a nossa noite hoje com essa conversa. Tenha uma ótima noite
E hoje eu encerro aqui o nosso encontro, a nossa roda de conversa. Se você quiser falar mais alguma coisa, Maristela, fique à vontade. Olha, eu quero agradecer. Isso é uma oportunidade, gente, de trocar experiência, de ouvir vocês. E eu espero ter contribuído pelo menos um pouco para a formação dessa profissão que é tão bonita, mas que exige muito da gente. É preciso gostar muito, gente. E saber, assim, que a gente está ali para fazer a diferença. Às vezes a professora fala, nossa, Maristela, esse pai não faz parceria com a gente, esse menino não tem rotina em casa, ele não faz tarefa, e agora? Eu digo, agora é você que ele tem, então vamos fazer diferença na vida dessa criança. Né? Então, muito obrigada por essa oportunidade, eu espero ter contribuído e estou à disposição de vocês, sempre que vocês quiserem ter uma conversa gostosa, assim, eu também aprendo muito. É uma troca. Nós agradecemos, Maristela, em nome da universidade, em nome dos nossos alunos, parabéns ao grupo pelo trabalho bem feito, organizado, pela preocupação, né, por ter cuidado assim com tanta atenção. E muito obrigada, e nós encerramos aqui essa noite. Um prazer estar com vocês.